Bom dia, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, espero que todos tenham tido um Natal abençoado. Eu queria convidar a todos para entrarmos com reverência na presença de Deus e clamarmos para que, durante a pregação da palavra de Deus, durante a pregação da mensagem neste culto, que o poder de Deus vá ao encontro de todos aqueles que estiverem ouvindo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, eu queria falar hoje a respeito do Evangelho e mais especificamente de uma palavra que é a graça. Amém? Nós temos assim a confirmação pela palavra de Deus que pela graça, né, nós recebemos a fé e essa fé é o que nos traz a salvação. Eu queria que você fosse comigo lá no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 8, para você ler junto comigo aqui. Está escrito assim, Efésios, Novo Testamento, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Significa que essa fé que chega até nós, ela vem através da graça. Mas o que é graça? Como ela se manifesta? E qual o alcance dessa graça? Para entendermos isso de uma forma muito simples, hoje eu queria que você me acompanhasse lá no livro de João, no Evangelho de João, um pouco para trás, né, o quarto livro do Novo Testamento, o Evangelho de João, no capítulo 4, ele vai descrever o encontro de Jesus com uma mulher samaritana. E durante esse encontro, nós vamos ter a ilustração de como funciona a graça e qual o alcance da graça e o que é necessário para recebê-la. Nós vamos aprender hoje lendo a palavra de Deus de uma forma muito simples. Não é? Em primeiro lugar, eu queria, logicamente nós não vamos ler todos os versículos, mas eu queria dizer que esse encontro ocorre quando Jesus sai da Judéia e ele ia até a Galiléia. E por isso ele teria que passar em Samaria. E quando ele passa em Samaria, né, nós vamos ver, ele durante a hora sexta, né, ou seja, mais ou menos meio-dia, ele vai e conversa com uma mulher porque ele tem sede. E essa mulher está tirando água. E dessa conversa, não é, que ele tem com a mulher, ele pedindo a água, né, que ela tira do poço, mas ao mesmo tempo ele vai revelar para ela a graça, a ilustrar a graça. A água que não é a água que é temporária, mas a água que nos mata a sede para sempre. A água que nos traz a salvação. Nós vamos entender isso, né? Em primeiro lugar, eu queria ler aqui com você, eu estou lendo João capítulo 4, né? Mas eu já vou passar no versículo 6, quando está escrito assim. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta, aproximadamente meio-dia. Imagina que estava calor, né? Ele com certeza estava com sede. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque aqui a Bíblia fala, porque os judeus não se comunicavam, não se comunicam com os samaritanos. Versículo 10. Eu queria que você prestasse muita atenção que esse versículo 10 é uma chave para nós entendermos como é que nós recebemos a graça. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, então há necessidade de conhecimento. Guarde bem isso. Se tu conheceras o dom de Deus, o presente de Deus, ou seja, a graça de Deus, se tu conheceras a graça de Deus, e aí depois ele fala, e o que te diz, dá-me de beber, ela estava falando com a própria fonte, não é, da vida eterna, que é Jesus. Tu pedirias, ele te daria água viva. A água viva simboliza a salvação. Não é? Eu queria que você fosse comigo, deixa marcar o João aí, mas vamos lá em Isaías, no Velho Testamento, Isaías, no capítulo 12 de Isaías, nós vamos ver no versículo 3, está escrito assim, e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Então ali a mulher contrasta, né, com a mulher tirando água
a água que é necessária para manter a vida, não é? A vida na terra, que ela é temporária. A vida na terra é temporária. Mas a água é necessária. Contrasta com Jesus pedindo água para ela, para matar a sua sede, mas ao mesmo tempo oferecendo para ela a água da vida, ou seja, oferecendo a água da eternidade, a água da salvação eterna. Vamos voltar lá em João, capítulo 4. E aí, dando sequência, no 11, a mulher fala para ele: Senhor, não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Esse poço, ele tinha 31 metros, tinha 3 metros de diâmetro e tinha cerca de 4,5 metros de água. Então, Jesus, com certeza, ele não estava com os equipamentos para tirar a água. E ela é estranha, porque ela tem a mente natural. Então, uma pessoa que tem a mente natural, quando Deus, através da palavra, fala das coisas sobrenaturais, das coisas espirituais, ele não entende, porque o raciocínio dele é o raciocínio lógico. A mulher, ela estava tendo um raciocínio lógico. Ela olha e fala assim: esse poço tem 31 metros, não é? É o poço de Jacó, não é? É o poço que ficava numa terra que pertencia a José. Jacó tinha dado essa terra a José. E esse poço, com essa profundidade, como que Jesus podia tirar? Mas Jesus falava isso espiritualmente. Aí ela fala assim: tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu poço, bebendo ele próprio e os seus filhos e o seu gado. Aí no versículo 13, Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. É a água que a nossa mente entende, a água da natureza, a água que todos nós conhecemos como meio para manter a vida, né, de uma pessoa, de um gado, até mesmo de uma vegetação. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E Jesus está falando da salvação. Então, nessa passagem, nós temos a oportunidade de ver uma revelação de Jesus Cristo, comparando a salvação com uma água que sai da pessoa e que jorra eternamente. Ela é eterna, traz a eternidade. E aí, nós vamos aprender uma coisa. Jesus, ele tinha falado que se ela conhecera, então o conhecimento, guarde sempre isso, conhecimento do Evangelho, conhecimento da Escritura, da Palavra, é fundamental para que haja o derramamento, a manifestação da graça. E aí a mulher, ela pega, ela diz, vai no versículo 15 e fala assim, ela pede para Jesus, olha só: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui e tirá-la. A mulher, ela pensa em tirar um problema da vida dela que é temporário. Ela sabe que ela vai ter que buscar água, então ela fala assim: poxa, se tem essa água aqui não vai acabar, então dá para mim não precisar ter esse trabalho. Não é? Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. Quando ela pede, né, para que seja tirado dela o trabalho nessa vida, Jesus imediatamente ele vai trazer para ela uma oportunidade, uma lição de conhecer com quem ela estava falando. Então aí ela fala assim, a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Guarde bem isso, não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, você falou bem. Jesus aprovou o que ela falou. Não tenho marido. No 18, e agora ele revela. Ele fala assim: porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então, Jesus, ele ressalta o fato de que, por ela ter falado verdade, ela falou bem. O que significa isso? Quando a graça se manifesta, né, e para que ela se manifeste na nossa vida, nós temos que falar a verdade. E falar a verdade, em primeiro lugar, é reconhecer, abrir o nosso coração para a palavra de Deus e reconhecer que essa palavra que nós estamos ouvindo, ela vem de Deus e que ela mostra, revela que a nossa vida, ela, quando nós não conhecemos Jesus, ela é totalmente fora dessa palavra. Então, a primeira atitude é reconhecer que nós precisamos do perdão de Deus. Nós precisamos do poder de Deus para que a nossa vida, né, seja colocada dentro de uma harmonia com os mandamentos de Deus. E aqui Jesus fala assim: olha, você confessa que o homem que você está vivendo não é teu marido.
Não está escrito aqui, mas quem seriam esses 5 maridos que ela teve? Seriam pessoas que ela tinha se divorciado? Ou ela seria viúva de 5 maridos? Agora, com certeza, esse homem que vive com ela, ele não podia ser marido dela, obviamente, ou porque existia, ou ela estava em adultério, ou porque era um caso de fornicação. De qualquer forma, isso é um pecado. Então Jesus, ele ensina que quando você reconhece o teu erro e você confessa, que há o perdão, e isso, você confessando, não impede que a graça se manifeste. Né? Jesus mesmo, ele veio por causa dos pecadores. E aí Jesus vem um outro assunto que nós não vamos falar hoje, mas Jesus vai ensinar para ela que Deus é Espírito, não é? E que os samaritanos, né, eles buscam é, adoração, né, num monte, né, que é o monte de Gerizim, né, onde eles tinham costume de ir lá e citar Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 ao 14, que falam das bênçãos, né, e eles achavam que tinha que ser aquele lugar. E ao passo que os judeus diziam que é Jerusalém, não é? E Jesus vai falar que, na verdade, Deus é Espírito e que ele busca adoradores. Então, o lugar que Deus quer que a gente o adore seja em nosso coração. É um lugar espiritual, não um lugar físico. Isso também, se você comparar com o poço de Jacó, né, onde se tira a água, né, e a água é necessária para a vida, né? Então, Jesus está mostrando que o que Deus busca, na verdade, é dentro de cada um de nós, não é, a perfeita adoração, a perfeita entrega. E Ele dá, não é, em resposta a isso, a uma água que também não é natural, é uma água sobrenatural, é a água que significa salvação. A mulher, você vai ver depois, não é? Ela se maravilha de Jesus e ela percebe que ele é o Messias. O povo de Israel, nós já vimos isso em outras ocasiões, eles esperavam o Messias. O Messias significa ungido de Deus, né, que em grego é Cristo, não é? E aí ela fala isso no versículo 25. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias que se chama Cristo vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Quer dizer, quando vier o Messias, isso que Jesus tinha falado para ela de que Deus busca adoradores em espírito e em verdade, que não é nem no monte, nem nada, mas dentro do coração. Aí ela fala assim, não, eu sei que quando vier o Messias, ele vai nos ensinar isso. Jesus disse, eu sou o que falo contigo. Jesus se revela para ela como Messias, como Salvador. E olha só, então depois vem os discípulos, se espantam dele estar falando com uma mulher, né? Nós já falamos que não é o costume. Aí no versículo 28, está escrito assim, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, quer dizer, ela deixou até o que ela estava fazendo. E foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Né? E ela reconhece que ele conhecia os pecados dela. Porventura não é este o Cristo, ou o Messias? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. A graça de Deus, ela não tem barreiras para alcançar uma pessoa. Jesus fala com uma mulher que era samaritana, e ainda pelo fato de ser uma mulher, né, ele ultrapassa todas as barreiras para alcançar uma pessoa. Jesus sabe que ela era uma pecadora, mas mesmo assim Jesus, através da graça, dá oportunidade para ela, dela se arrepender e confessar os seus pecados. Né? Quando nós falamos de Jesus, quando ele fala que se você soubesse quem está falando contigo, né, a própria palavra lá em João, capítulo 14, versículo 6, fala que Jesus é o caminho e ninguém chega ao Pai a não ser por ele. É o único que pode nos dar a água da vida, ou seja, nos trazer a salvação, o perdão dos pecados. Né? Primeiro se traz o perdão dos pecados, aí depois traz a salvação eterna, a eternidade. E aqui, lá em João capítulo 14, versículo 6, Jesus fala assim, eu sou o caminho, não um dos caminhos, mas o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas agora você entende quando Jesus fala, se conheceras, né? Quem está falando, né? O que é o dom de Deus. Para se conhecer tem que se pregar, tem que se levar a pregação, tem que se levar a palavra. É a palavra de Deus que vai manifestar a graça de Deus. O apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 13,
e 14, ele fala assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha só, todo aquele, mais uma vez, quebrando todas as barreiras. O evangelho alcança a todos que o receberem. No versículo 14, como, pois, invocarão aquele com quem não creram? Em quem não creram, né? Como que vai invocar alguém em quem não creram? Que é Jesus, não é? E como crerão naquele que não ouviram, né? Se não tem ninguém que pregue, né? E como ouvirão se não tem ou não há quem pregue? Por isso que nós entendemos que Jesus, quando lá em Marcos, no capítulo 16, quando ele deu as últimas instruções para os seus discípulos e para aqueles que crerem nele, ele fala assim, Marcos capítulo 16, versículo 15, ele disse, ide por todo mundo, então ele deu uma ordem a todos que crerem nele, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Aí você vê os dons de Deus. Amém? O poder de Deus. É importante notar, e eu vou ler também em Atos, que muitas pessoas, assim como essa mulher, elas não conhecem o plano de Deus. Elas não conhecem que só Jesus Cristo traz a salvação, que não existe nenhum outro nome, nem de nenhum santo, nem de uma outra pessoa importante, nem de uma outra religião, não existe nenhum nome. Só o nome de Jesus Cristo que traz a salvação. E eu queria ler isso com você em Atos, no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 12. O livro de Atos, depois do livro de João, né? Então, no capítulo 4, versículo 12 de Atos, está escrito assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A Bíblia é categórica. A graça de Deus, ela vem através do conhecimento da palavra. E o conhecimento da palavra traz, através da graça, para todos aqueles, independente de serem pecadores, de serem de que origem for, traz para cada pessoa que ouvir abrir seu coração a fé, não é? A fé que nos traz a vida eterna. Mas nós temos que pagar por isso? Será que tem um preço para isso? Não. É só obedecer à ordem de Deus. Eu queria terminar lendo Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Está escrito assim: e o Espírito e a esposa simboliza a igreja, né? A igreja viva de Deus, as pessoas. E o Espírito e a esposa dizem, vem, chamam Jesus, não é? E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem tem sede, tome de graça. Não é? Mais uma vez aparecendo a palavra graça, que significa não vai haver pagamento. É um favor imerecido. Tome de graça da água da vida. Nós lembramos que em João 7, 37 e 38, Jesus, no dia da grande festa, ele se levanta e fala assim, se alguém tem sede, venha até mim e beba. Aí ele fala na sequência, porque, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Né? Muito bem, a água viva, a salvação, isso, pela graça de Deus, chegou na nossa vida. Eu espero que você entenda que nós devemos falar do Evangelho para todas as pessoas e para todas as criaturas quando nós tivermos oportunidade. E que, acima de tudo, a nossa vida manifeste, né, uma vida que foi salva e que foi transformada pelo poder que há no Evangelho, pelo poder do Espírito Santo que Deus, né, através de Jesus Cristo, coloca na nossa vida. Queria convidar você para baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos, em primeiro lugar, te agradecer por Jesus Cristo, a graça, meu Pai, que o Senhor nos envia através da Tua Palavra e que traz pela Tua Palavra, meu Pai, a fé em nosso coração. E essa fé, meu Pai, ela é a água viva que nos traz o perdão dos nossos pecados e a salvação eterna, meu Pai. Pai querido, nós sabemos que não há nenhum outro nome debaixo do céu que traga a salvação, que nos garanta a salvação, que só Jesus é o único caminho, a verdade e a vida que nos leva até o Pai. Então, meu Pai, aonde essa palavra chegar, aonde esse evangelho, onde a pregação da Tua palavra chegar, meu Pai,
que seja confirmado com sinais, meu Pai, que Teu Espírito Santo fale a cada um, em nome de Jesus Cristo. E você que crê, fala amém e graças a Deus. Amém? Muito bem, eu queria terminar dando um recado que durante janeiro os nossos cultos presenciais, né, que ocorrem em Ribeirão Pires, eles vão estar suspensos, né, vai ser como se fossem umas férias, isso devido ao agravamento da contaminação da pandemia e também para que haja um momento de descanso, né, de todos aqueles que estão trabalhando na igreja, né, e se preparem, né, para a próxima etapa. Né? Então, nós vamos continuar com os cultos virtuais, com o grupo familiar virtual, não é? Até lembrando que no próximo domingo nós vamos ter a Santa Ceia, então o culto vai ser a live que ocorrerá às 11 horas no próximo domingo. Se você puder, prepare seu pedaço de pão, né, até lá, seu suco de uva, e também que o grupo familiar não é, está acontecendo, vai acontecer na quarta-feira às 20 horas. Então, não esqueça, né, o culto presencial em Ribeirão Pires, durante o mês de janeiro, não vai ocorrer. Nós só vamos ter os cultos virtuais. Amém? Então, Deus abençoe a todos, um bom domingo e até a próxima quarta-feira, em nome de Jesus Cristo.